Vamos falar de residência? Nunca é demais, hein? Oi, pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? E hoje eu vou falar de residência, de novo. Ai, gente, de novo? De novo. Mas olha só, por que eu vou falar disso? Porque eu percebo que esse é um assunto que toda vez dá dúvida. Então vamos começar outra vez, vamos lá. Quando a gente está falando de cidadania italiana, a gente está falando, na verdade, do processo de reconhecimento, a gente está falando de um processo que deve ser feito onde você reside. O que isso significa? Se você mora no Brasil, aonde você deve pedir o seu reconhecimento? No Brasil. Ah, mas eu sou um brasileiro, mas eu sou descendente de italiano e eu moro em Londres. Onde eu preciso pedir o meu reconhecimento? No consulado de Londres, já que eu sou residente em Londres. E assim vai, tá bom? Então a regra não muda. Bom, por que as pessoas têm feito muitas vezes? Isso tem uma exceção aí, tá? Só um parênteses. Tem uma exceção aí que é para os casos de cidadania por vias administrativas, vias judiciais, na verdade. Esse é um parênteses à parte, eu não vou tratar disso aqui. Mas quando você não cai nessa situação, é assim que tem que funcionar, tá? E por que eu tô falando disso? Porque isso é uma coisa que eu percebo que confunde muito. Eu mesma tive muita dúvida e eu vejo que até hoje as pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Bom, ontem conversando com uma pessoa, eu percebi o quanto isso ainda é duvidoso para as pessoas mesmo, né? Quanto não tá claro. Então deixa eu falar para você, olha só. As pessoas hoje vão para a Itália para fazer o reconhecimento da cidadania. Lindo, maravilhoso. Por que elas fazem isso? Vamos lá. Quando eu estou no Brasil, o tempo de espera, né, do processo como um todo, o tempo de andamento do processo como um todo, depende do tempo do consulado, que no Brasil tem consulado que demora 10 a 15 anos. Por causa disso, por causa de uma série de questões, e porque tem existido a vontade de sair do Brasil para tentar uma vida em outros lugares, tem existido um êxodo brasileiro e as pessoas têm saído para buscar mais a cidadania italiana como uma maneira de viver legalmente, por exemplo, na Europa, tá? Muito bem, zero crise. E aí é o seguinte, nem todo mundo tá afim de esperar 10, 15 anos. E aí vem a ideia, não, vai para Itália, né? Maravilha, lindo, maravilhoso, desde que você esteja consciente de que por lei você precisa mudar a sua vida do Brasil para a Itália. É isso que a lei fala, tá bom? Então você vai, no momento em que você chega na Itália, você declara, primeiro, que você é hóspede de alguém, naturalmente, né? Porque você chega lá e não tem casa ainda, então você vai fazer a declaração de hospitalidade, ou dichiarazione di ospitalità, e tá tudo bem. Você tem que fazer isso nos primeiros dias, a pessoa vai com você, a pessoa que tá te hospedando, vai com você na questura, né? Isso já é importante deixar claro. Ela tem um módulo que ela tem que, um formulário que ela tem que responder, colocando lá o nome dela, os dados dela, e a mesma coisa em relação a você, e dizendo sim que você é hóspede dela. Isso não tem a ver com a lettera de invito, porque a lettera de invito é a carta que você vai apresentar na hora de chegar no aeroporto. Então são coisas diferentes. Você chegou no aeroporto em, sei lá, onde que você vai descer na Itália, mas digamos que você tenha ido ou para Roma, em Fiumicino, ou em Milano, onde você desce em Malpensa, ou até em Linate, apesar de que Linate está agora fechado. Mas enfim, você desceu no aeroporto italiano, o carabinieri vai olhar para tua cara e aí você tem que apresentar algumas coisas. Uma delas é a lettera de invito, onde tá lá escrito quem é que tá te convidando para ir para Itália, quanto tempo você vai ficar, etc, etc. Bom, isso é uma coisa, não é disso que a gente tá falando. Entrei na Itália. Muito bem. Vou ficar na casa de alguém, eu não tô indo a turismo, ok? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é ir com essa pessoa que tá me hospedando na questura para fazer esse documento que é a dichiarazione di ospitalità. Maravilha, vai lá, faz essa declaração. Quem é que pode fazer essa declaração? A pessoa que tem autorização de receber hóspedes, né, ou de declarar residências para outras pessoas no mesmo imóvel. Então isso significa o seguinte: eu moro num imóvel, ele é alugado por mim, o contrato está no meu nome e o contrato me dá permissão de ter outras pessoas na casa, seja para hospedar, seja para fazer residência.
Normalmente, para fazer hospitalitar, nem é tão complicado assim, mas tem questura que pede o contrato de aluguel e pede que o contrato de aluguel esteja no seu nome, senão ele não aceita a dichiarazione di hospitalità. Então, fica ligado com isso, tá bom? Muito bem, fez a declaração de hospitalidade, você está hospedado, tal, maravilha, vou começar o meu processo. E agora eu preciso declarar a minha residência. Como é que funciona a declaração de residência? Então, significa o seguinte, você está dizendo para a Itália que você não mora mais no Brasil ou de onde você veio, mas você mora em território italiano. E aí você precisa preencher um formulário, eu vou deixar o link na descrição, e você precisa preencher esse formulário, não só você, mas a pessoa que está cedendo o direito de estar naquele lugar residindo. E aí, como é que funciona? Então, é assim, se você fez um contrato de aluguel de um lugar, maravilha, o contrato de aluguel tem que estar no seu nome e ele tem que dizer que você tem direito de fazer residência, de declarar residência sozinho naquele local. Se isso for verdade, e normalmente para o primeiro contrato, para a primeira residência isso não é bem assim, né? Porque mesmo com o módulo preenchido por você e com o contrato dizendo isso, você vai precisar de assinatura do proprietário, mas isso não é um problema, porque se ele já fez um contrato assim, ele não vai ter problema de assinar o contrato, o formulário para você. Então você vai lá com o contrato de aluguel, pega os seus documentos, pega os documentos do proprietário, preenche os dados seus e os dele, ele assina, você assina, declara a residência e o comune, né, depois de apresentado o pedido, o comune vai estabelecer o dia, né, que você deu lá a entrada, e aí você tem 45 dias, na verdade eles têm 45 dias, para mandar o que a gente chama de vigile, que é o policial que vai verificar, né, que vai fazer a vigilância, é o cara que vai verificar se você realmente mora onde você mora. Tem vigile de tudo quanto é tipo, tem vigile que passa na porta e vai embora, tem vigile que passa uma vez por semana, tem vigile que quer entrar e quer ver tudo lá dentro, tem vigile que quer tomar café na sua casa, tem de tudo. Então prepare-se, né, para que essa verificação aconteça, para que você não tenha problemas, porque de fato isso faz parte do processo de reconhecimento de declaração, da residência. Tá bom? Isso é um problema? Não, não é um problema. Isso significa que você tem que ficar preso dentro de casa? Não, também. Se você mora em apartamento, você precisa colocar na porta, né, na verdade não na porta, no citofono é o interfone. Você precisa pôr nas caselas postali, né, casella postale, e no citofono você precisa pôr o seu nome. Por quê? Porque se o vigile passar e você não estiver, ele vai deixar um bilhetinho para você, ou para você ligar de volta, ou porque ele volta tal dia, enfim. Se ele passar e não encontrar o seu nome na casella postale, na verdade, no citófono, ele vai entender que você não mora lá. E talvez ele nem consiga falar com você no apartamento, porque lembra, na Itália, ou saiba, na Itália, esse negócio de número de apartamento é bem raro, praticamente não existe. Então, como é que você localiza uma pessoa? Através do nome do citófono. Não é, por exemplo, como no Brasil, onde você chega lá e fala assim, eu moro na rua 15 de março, número 45, apartamento 22. E ele chega. Na Itália não funciona assim. Então, se não tiver escrito o nome do citófono, e se o seu nome não tiver no citófono, ele entende que você não mora lá e ele vai embora. Ele pode ir embora. Então, você não quer que isso aconteça. Muito bem. Caso você não possa fazer a residência nem para você e nem para outras pessoas no mesmo local, quem vai ter que fazer essa solicitação é o próprio proprietário. E caso você esteja hospedado, por exemplo, na casa de família, etc e tal, eu tô com a minha irmã, eu tô com meu tio, eu tô com a minha prima, sei lá. E eles têm essa autorização, quem vai fazer o módulo, né, quem vai preencher o formulário lá e quem vai apresentar é essa pessoa. Caso ela não tenha autorização para fazer declaração de residência de outros, é o próprio proprietário. Bom, eu sei que esse assunto é extenso, eu sei que, sempre dá dúvida, mas é importante atentar a esse detalhe. E outra coisa, no processo de reconhecimento de cidadania,
Tem comune que pede ou exige que você declare residência antes, o que faz muito sentido, já que a lei diz que você vai apresentar o pedido de cidadania onde você mora. E tem comune que só permite você fazer depois o processo de residência, que foi o meu caso. Eu fiz em Milano e na época, não sei se continua assim, mas na época, Milano me deixou declarar residência só depois que eles aceitaram os meus documentos pedindo o reconhecimento da cidadania. Então isso também varia de comune para comune. Fica de olho como funciona o seu comune e não bobeia. Porque se você, por exemplo, não fez declaração de hospitalidade e vai declarar residência, tem comune que exige que você pague uma multa porque você não estava declarado ali. Então, evita problema, né? Chega na Itália, faz declaração de hospitalidade. Quando você começa esse processo, você já se informa se tem que fazer residência antes ou depois e já declara a residência e segue a vida, beleza? Essa é a dica de hoje. Eu vou deixar, falando de novo, na descrição o link para você saber como é que é o módulo de declaração de residência. E qualquer coisa, coloca lá nos comentários se você tiver dúvida, se você tiver alguma pergunta para fazer, bota lá nos comentários e a gente vai conversando, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye!